Esse jogo parecia só mais uma partida de Copa do Mundo. Não teve briga histórica, não teve invasão de campo, não teve expulsão absurda. O placar também não parecia chamar atenção. Foi só 1-0. Mas aquele 1-0 entrou para a história como uma das maiores vergonhas das Copas. Porque naquele dia, o problema não foi apenas o gol. Foi o que aconteceu depois dele. A bola continuou rolando, mas alguma coisa naquele estádio já tinha mudado. E para entender por que esse 1-0 ficou tão marcado, é preciso voltar alguns dias. Na Copa de 1982, a Alemanha Ocidental era uma das favoritas. Campeã europeia, camisa pesada, tradição enorme. Antes daquele torneio, os alemães já tinham 2 Copas do Mundo no currículo. E também 2 títulos europeus. Era uma seleção acostumada a vencer. E do outro lado estava a Argélia, uma estreante em Copas. Uma seleção tratada por muitos como azarã. Mas em campo, a história virou de cabeça para baixo. A Argélia venceu a Alemanha Ocidental por 2-1. Uma zebra histórica. E naquele momento, o grupo deixou de ser previsível. Depois daquela surpresa, tudo ficou mais perigoso. A Alemanha reagiu. A Áustria também estava viva. E a Argélia ainda tinha chance real de classificação. Mas havia um detalhe no calendário. Os últimos jogos do grupo não seriam disputados ao mesmo tempo. A Argélia jogou primeiro, venceu o Chile, fez sua parte e ficou esperando. No dia seguinte, Alemanha Ocidental e Áustria entraram em campo sabendo exatamente o que precisavam fazer. Se a Alemanha vencesse por 1 ou 2 gols de diferença, as 2 seleções europeias passariam e a Argélia ficaria fora. A partir dali, um simples placar deixou de ser apenas um placar, virou uma armadilha. A parte mais cruel da história é essa. A seleção que podia ser eliminada já não estava mais em campo. A Argélia tinha feito sua parte. Tinha vencido a Alemanha, tinha vencido o Chile, mas agora dependia de um jogo que não podia controlar. Não havia mais chute, não havia mais defesa, não havia mais reação. Só restava esperar. Esperar pelo rádio, pela televisão, pelo placar de Alemanha Ocidental contra a Áustria. E talvez seja por isso que essa história incomode tanto. Porque a eliminação não viria de uma falha dentro de campo. Viria de uma conta feita fora dele. Enquanto a Argélia esperava, o palco da decisão era o estádio El Molinón, em Gijón, na Espanha. Arquibancadas cheias, sol forte, clima de jogo grande. Para o público, era mais uma partida decisiva de Copa do Mundo. Para a Alemanha Ocidental e Áustria, era uma conta simples demais. E para a Argélia, era um jogo assistido de longe. Um jogo em que cada minuto podia mudar tudo. Mas o detalhe mais perigoso daquela tarde era justamente esse. Os 2 times que estavam em campo já sabiam o resultado que servia. No começo, a Alemanha Ocidental ainda jogou como quem queria vencer de verdade. Foi para cima, pressionou, tentou resolver o jogo cedo. Do outro lado, a Áustria parecia acuada. E então veio o gol. Aos poucos minutos do primeiro tempo, Horst Hrubesch marcou para a Alemanha. Alemanha Ocidental 1, Áustria 0. Um placar comum para quem olhava de fora. Mas, naquela tabela, aquele 1-0 significava muito mais do que uma vantagem. Era exatamente o resultado que classificava os 2. E então começou a parte que fez o mundo desconfiar. Depois do 1-0, o jogo mudou. A Alemanha já tinha o placar que precisava. A Áustria também estava classificada com aquele resultado. E pouco a pouco, a partida perdeu velocidade. Os ataques diminuíram. A pressão sumiu.
A bola começou a circular de lado, sem pressa, sem risco, sem urgência. Tecnicamente, o jogo continuava. O relógio corria. A bola estava em campo. Mas quem assistia percebia que alguma coisa estava errada. Não parecia mais uma decisão de Copa. Parecia um acordo silencioso. E o estádio percebeu. Não demorou para a arquibancada entender que aquilo não era normal. Os torcedores começaram a vaiar. Alguns gritavam. Outros olhavam para o campo sem acreditar. Porque todo mundo sabia que um jogo de Copa do Mundo não deveria ser daquele jeito. A Alemanha tocava. A Áustria esperava. O tempo passava. E a Argélia desaparecia da Copa sem poder tocar na bola. Nas arquibancadas, a revolta cresceu. Aquele 1-0 já não parecia só um resultado. Parecia uma encenação. E teve um gesto nas arquibancadas que resumiu o sentimento de muita gente. Alguns torcedores começaram a agitar notas de dinheiro. Não era uma prova, não era uma investigação. Era um protesto, uma acusação silenciosa. Quando o apito final veio, o placar continuava o mesmo. As duas seleções estavam classificadas. A Argélia estava eliminada. Não porque deixou de lutar, não porque perdeu a chance em campo, mas porque, quando tudo foi decidido, ela já não podia mais fazer nada. E talvez seja isso que torna essa história tão amarga. A Argélia saiu da Copa sem poder disputar o momento decisivo ao mesmo tempo que as outras duas seleções. Foi eliminada assistindo. A Argélia protestou, mas o resultado foi mantido. Afinal, nenhuma regra tinha sido quebrada de forma explícita. O relógio correu. A bola rolou. O jogo terminou. Só que a imagem era vergonhosa demais para ser esquecida. E a Copa aprendeu a lição. Depois de Rijon, os jogos finais de um mesmo grupo passaram a acontecer no mesmo horário, para que ninguém mais entrasse em campo sabendo exatamente qual resultado servia. Aquela tarde não mudou o placar, mas mudou a forma como a Copa e o futebol seriam organizados dali em diante. A vergonha de Rijon não ficou marcada por um golaço, nem por uma briga, nem por uma falha absurda. Ficou marcada por algo mais incômodo, um jogo em que todo mundo percebeu o que estava acontecendo e ninguém conseguiu impedir. Naquele dia, em Rijon, a bola continuou rolando, mas o futebol parou e a trave viu.